E aí, galera, começando mais um Pratas da Casa aqui, e mais uma vez hoje eu tô com a Gabi, com o Matheus e com o Pedro. Hoje a gente vai falar sobre a final da Libertadores, que vai acontecer agora no dia 30, em Buenos Aires, e para isso a gente vai falar um pouco sobre os dois times, né, o Botafogo e o Galo. Começando pelo Botafogo. Pedro, o jogo contra o Palmeiras, o que tu achou que pode ser um panorama para a final da Libertadores? Então, o Botafogo vinha apresentando diversas inconsistências no seu jogo, principalmente para furar retrancas, e muita gente vinha apontando uma falha no psicológico, a partir do ano passado e de um histórico recente de momentos de decisão que o Botafogo não conseguiu apresentar o seu melhor futebol. Mas esse jogo foi totalmente diferente. O Botafogo dominou praticamente a partida inteira, conseguiu uma grande vitória e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol. E isso pode representar um grande ganho psicologicamente para o time, para o clube, para a torcida, para a imprensa que acompanha e para a mídia em geral. Isso pode ser uma grande diferença que não vinha sendo projetada para a final, visto a dificuldade que o Botafogo vinha tendo de vencer jogos, manter o, o padrão de jogo mesmo. E isso pode representar uma virada, até psicológica, pensando que o clube está num jejum de quase 30 anos e necessita de um título. E o jogo contra o Palmeiras hoje, o que pode pesar o lado contrário, né, porque os lados bons são muito citados, porque foi uma vitória de 3-0, é difícil você achar lados ruins. Mas eu acho que se a gente for falar mais, fazer uma comparação sobre a final, eu acho que a única coisa que ainda não foi realmente curada, né, do Botafogo, que o torcedor ainda não tá 100% confiante, talvez seja o fato de furar retranca. Porque hoje não foi um domínio absurdo de nenhum dos dois times, mas não vai ser o que provavelmente vai ser a final da Libertadores. Porque a final da Libertadores vai ser um amasso do Botafogo, muito provavelmente, de posse de bola, finalização. O Botafogo vai chegar muito mais ao ataque e provavelmente o Galo vai se fechar. E aí que tá a dificuldade exatamente do Botafogo, né? Que é a retranca, furar essa retranca, que ele teve dificuldade no Brasileirão, né? Nos últimos jogos, que só conseguiu um empate contra times muito inferiores. Inclusive no jogo de hoje contra o Palmeiras começou melhor que o Botafogo, mas o Botafogo não se desesperou, manteve a calma e conseguiu fazer o gol. E a pressão foi pro Palmeiras, que ficou nervoso, o time ficou nervoso, os jogadores que não costumam errar passes começaram a errar passes bobos, domínios bobos. Então, também acho que o Botafogo tem grande chance de ganhar a final da Libertadores e ainda é favorito. Eu concordo muito com isso. A minha opinião é realmente o Botafogo ser o favorito para esse jogo. E eu acredito que o Botafogo precisava dessa vitória. O Botafogo seria um time perdendo contra o Palmeiras na final da Libertadores. E ele hoje é um outro time ganhando do Palmeiras na final da Libertadores. Então, assim, com certeza essa vitória do Botafogo fez diferença não só para o time, mas também para a torcida que vai estar muito mais confiante no dia da final. Então, eu acredito sim que essa vitória de hoje foi muito importante para o Botafogo. Agora, trazendo um pouco mais o panorama do Galo, né? O Galo que não vence há 10 jogos, mas hoje não dá pra considerar tanto, porque foi um time completamente reserva do Galo, porque poupou, não tem mais muitas coisas a almejar no brasileiro, então poupou o time no jogo de hoje contra o Juventude. Mas aí, como é que chega o Galo pra essa final? O que você acha, Matheus? O Galo vem de 10 jogos sem vitória, mas é um time que está acostumado a jogar finais. Jogou a final da Libertadores em 2013, jogou a final da Copa do Brasil em 2014, jogou a final da Supercopa em 2022 contra o Flamengo, jogou a final da Copa do Brasil em 2021, então é um clube que está mais acostumado a finais do que o Botafogo recentemente. Jogou a final de agora, né, também, de Copa do Brasil de É, 24, também. que Jogou contra o É, Flamengo agora também. é que, perfeito. que teve exatamente nesse jogo que foram os desfalques, né, entre aspas desfalques, porque não puderam atuar na Copa do Brasil, que foi o Daverson e o Fausto Vera, que são dois jogadores que são muito importantes, mas eu acho que mesmo sem esses jogadores, eu acho que o jogo da Libertadores do Galo, eles vão tentar fazer algo muito próximo que eles fizeram com o Flamengo, não de perder, né, mas de se manter atrás, né, tentar se defender e sair só no contra-ataque. Eu acho que a estratégia que o Galo acabou sendo forçado a utilizar no último jogo entre Botafogo e Galo na última semana, a partir da expulsão do Rubens, que foi descer o bloco, defender atrás da linha da bola, com muitos jogadores
no campo de defesa, acho que pode ser uma estratégia para o Galo, visto o histórico do Botafogo e a fase do Galo que não é boa. O Galo não consegue vencer desde um dos maiores jogos da sua história, que foi o 3-0 contra o River, na semifinal. É, É, pode continuar, pode continuar. não, pode continuar, pode continuar. Então, isso foi. E esse ponto da retranca e tal pode ser um ponto decisivo para o jogo, visto a dificuldade do Botafogo que foi dita e a dificuldade que o Galo vem tendo de trocar jogo, de criação de oportunidades e o momento difícil que o time passa. Eu acho, É, eu acho que as principais armas exatamente pra furar essa retranca, eu acho que pode acabar sendo o ataque, né? Que o Botafogo tem 2 jogadores no ataque de seleção. Acho que a Gabi pode falar mais um pouco sobre eles, mas que são a arma do ataque, né? O Botafogo vai precisar desses jogadores muito bem no dia. Eu acho que a chance do Galo é se retrancar e brigar por uma bola. O Botafogo teve dificuldade contra o Vitória, que é um time que joga mais fechado, teve dificuldade contra o Cuiabá, teve dificuldade contra o Criciúma, então acho que é por aí o jogo do Galo. É isso aí. E assim, o ataque dos dois times é o que eu penso, né? O meu favoritismo vai realmente pro Botafogo, não é à toa que o Luiz Henrique e Igor Jesus fazem parte, né, da seleção, estão sendo convocados para os jogos da seleção. E de um lado a gente tem Hulk, Paulinho e o Daverson, que não chegou há muito tempo no Atlético Mineiro, mas que faz uma diferença, é um jogador decisivo, principalmente em Libertadores, né, pelo histórico que ele tem e já chegou fazendo a diferença no clube. E do outro lado, a gente tem Luiz Henrique, Igor Jesus e o Tiquinho, que já teve mais oportunidade no time do Botafogo, mas acaba ficando ali um pouquinho de lado com a presença do Luiz Henrique e do Igor Jesus, que são ótimos atacantes, inclusive, né, na seleção. Fazendo uma comparação rápida entre eles, eu peguei alguns dados aqui entre Hulk e Luiz Henrique, para a gente ter uma ideia dos gols e assistências deles na Libertadores. Peguei dos outros atacantes também. Mas falando um pouco do Hulk e Luiz Henrique. O Hulk tem 1 gol e 4 assistências. O Luiz Henrique, 3 gols e 2 assistências. Bem participativo nos jogos da Libertadores, né? Bem equilibrado. O Daverson, 4 gols e 1 assistência. E a gente consegue perceber que pelo pouco tempo que ele esteve presente no Galo, ele teve uma participação bem relevante. O Tiquinho, apenas 1 gol, 3 assistências do lado do Botafogo. E falando um pouco do Paulinho, que é o vice-artilheiro da Libertadores, com 7 gols, 1 assistência, que é um jogador que eu acredito sim que possa fazer diferença nessa final, do Galo, claro. E do outro lado, o Igor Jesus, para finalizar os 3 atacantes principais aí do Botafogo, com 3 assistências, 3 gols, 2 assistências, perdão. E é isso, né? Além de citar também, eu acho importante a participação do Júnior Santos como artilheiro da Libertadores, com 9 gols, sendo 8 na pré-Libertadores, né? Que foi a principal atuação dele, mas ele é o atual artilheiro da Libertadores e é um jogador aí do Fogão. Uma coisa importante que a Gabi falou e tal, é como os principais jogadores vão ter que agir, vão ter que estar presentes nessa final para os dois times, né? É um jogo de muito apelo. O estádio vai estar muito cheio. É um jogo que vale muita coisa para as duas equipes. O Galo precisa ser campeão para estar na próxima Libertadores, além do vencedor garantir um prêmio de cerca de 23 milhões de dólares. Além outras coisas que vêm junto com o título, é a participação no Intercontinental desse ano de 2024, o Super Mundial de Clubes de 2025. Então é um jogo que movimenta muita coisa. E esses jogadores principais precisam aparecer para que os clubes possam ter alguma possibilidade maior de vencer essa Libertadores. Eu acho que a grande chave aí dessa Libertadores, que eu acho que é o atacante de todos que estão desses principais atacantes dos dois times, o que acaba sendo menos falado às vezes é o Daverson, por ter como concorrentes, né, o Hulk e o Paulinho, que são 2 atacantes excelentes, de nível excelente, que até são melhores que o Daverson, mas eu acho que o Daverson ele tem uma função muito importante, que ele acaba, inclusive, melhorando o futebol do Hulk, porque ele consegue deixar o Hulk mais solto e ele fica mais no centro, né, que foi o que dificultou até o Galo na final da Copa do Brasil, que o Hulk acabou ficando muito preso e não conseguiu se desvencilhar da marcação.
E o Davidson não só tem esse papel importante, como ele participou de 5 jogos da Libertadores, 4 como titular e tem 4 gols. Então acho que se fosse fazer um palpite aí de um atacante que tem sido pouco falado, né? Um herói, não exatamente improvável, porque todo mundo imagina que pode sair um gol do Davidson ali numa final. Ele já fez isso, né? Em 2021, ele fez gol na final. Já é imaginável que ele faça, mas como alguém que não tá exatamente como no centro dos holofotes, né? Mas, Assim, ele é um personagem assim a ser debatido, amplamente falado, porque o Davidson, cara, ele é uma figura assim, se você perceber bem, é um cara que precisa bastante desse jogo psicológico, desse lado de provocação, para conseguir impor o seu jogo mesmo. E ele faz isso muito bem. No último jogo entre Atlético e Botafogo, aparentemente ele conseguiu ter assim, conseguiu influenciar o Barbosa, né, que acabou sendo expulso no final. Então ele pode ser uma peça-chave para o Galo, visto esse jogo dele de provocação, visto que é um jogo tenso em que ele já decidiu, como o Guigo falou, uma final de Libertadores. Então, o Davidson tem tudo para ser um grande personagem dessa final de 2024. O Daverson, pra mim, ele tá longe de ser um jogador ruim, como muitas pessoas pintam. Pra mim, ele é um bom atacante, ele tem um bom cabeceio, ele sabe dar passe, ele tem uma boa finalização. Ele não é rápido, mas tem um bom pivô e ele é extremamente decisivo, né? Fez 2 gols contra o Fluminense, fez 2 gols contra o River Plate, então eu acho que ele pode ser o cara da final do time do Galo. agora trazendo um pouco pro Botafogo, acho que o torcedor do Botafogo, pros atacantes, eu acho que talvez seria mais emblemático ser campeão com o gol do Tiquinho, né? Porque depois de tudo que passou no último ano, tem torcedores que podem acabar talvez não gostando do Tiquinho, mas eu acredito que a grande maioria tem um carinho por ele. Então acho que talvez esse gol, que seria não um herói improvável, né? Como eu falei do Davidson, a mesma coisa do Davidson. É porque, como tem Igor Jesus e Luiz Henrique, a gente imagina que o gol vai sair deles. Mas eu acho que um cara que tá também fora dos holofotes, mas do lado do Botafogo, pode acabar sendo o Tiquinho, que eu acho que pro torcedor do Botafogo seria o mais legal, né, de se fazer um gol do título. Exatamente. O Tiquinho é um cara que representa muito para a torcida do Botafogo, até pela expectativa, pelo primeiro turno dele no ano passado, que acabou não transformando em título, mas o carinho fica e a possibilidade de uma nova história, de ressignificar a história dele dentro do clube, acho que é um componente importante para essa final também. Eu acho o Tiquinho, ele é uma peça muito importante no Botafogo. Eu não digo na questão de participação dele. Nesse ano que, comparado ao último ano, né, pelo protagonismo que ele teve, foi um pouco inferior, mas assim, ele merece esse título, por ter feito parte, né, desse Botafogo que a gente está vendo agora, que é um Botafogo muito mais presente, né? Muito mais protagonista nessas competições. Então, o Botafogo hoje disputando Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então, assim, e o Tiquinho, ele faz parte dessa era, dessa nova era do Botafogo, né? Então, acredito sim que ele mereça esse esse título e vamos torcer também para ele fazer um gol, né? Quem sabe? Mas então, pra gente finalizar aqui, trazer aqui os palpites, né, do jogo. Gabi, quanto tu acha que vai ser o jogo? Sim, eu já pensei em muitos resultados, já pensei num 2-1 do Botafogo, já pensei também no empate. Então eu posso fazer dois palpites, que eu não faço a Vai. mínima ideia. Mas assim, eu acredito que o Botafogo vai ganhar. O meu palpite é esse, vitória do Botafogo. Mas 2-1 Botafogo é o meu primeiro palpite. Eu acredito que vai ser um gol do Luiz Henrique. Acho que ele merece esse gol. Gosto muito do Luiz Henrique. Então, um gol do Luiz Henrique e o outro gol do Igor Jesus, os dois gols dos atacantes. E um gol do Galo, eu acho que Daverson. E o empate ali, 1-1, talvez um gol do Daverson, um gol do Luiz Henrique, ir para pênaltis, Botafogo levando o título, com certeza, que eu acho que é um time que merece. Não gosto muito do Galo, não tenho medo de falar isso aqui no podcast. Quem conhece sabe da minha opinião, então eu não sou a favor do Galo. Tô torcendo aí pra vitória do Fogão. Acho que merece esse título, muito tempo sem ganhar um título expressivo, e os torcedores merecem, o time merece, enfim. É isso. E você, Matheus, quanto tu acha que vai ser o jogo? Eu vou fugir do óbvio, eu acho que vai ser
o resultado vai ser 2-0, mas eu acho que por merecimento, eu acho que o Barbosa e o Marlon Freitas vão fazer os gols da vitória do Botafogo. Eu acho que acho que o Barbosa começou o ano ali a torcida com uma certa desconfiança, mas ele foi evoluindo, e pra mim hoje fez uma partida de almanaque contra o Palmeiras. E o Marlon Freitas, toda a história da piscadinha do ano passado e evoluiu muito, pra mim é o melhor volante do Brasil hoje, eu acho que ele também merece, então 2-0 Botafogo, gol do Barbosa e Marlon Freitas. E você, Pedro? Com seu palpite. Eu acho que é um jogo muito difícil de planejar, por se tratar da final da Libertadores, de tudo que a gente falou aqui, de várias nuances e tal, enfim. Mas o que eu acho, e acho que é a tendência de acontecer, é uma vitória do Botafogo. 2-1, porque eu quero ver um bom jogo, um jogo de gols. Quem vai fazer o gol, eu acredito que o Luiz Henrique, é um cara que nos jogos grandes tem crescido bastante de rendimento, teve a provocação do Hulk, em que ele estava envolvido. Acho que tem tudo para marcar no último jogo, né? Que aconteceu isso. O Hulk também, né? E o gol do título vai ser marcado pelo Marlon Freitas. Acho que ele merece, é o capitão do time, é um símbolo da mudança de 2023 para 2024 que esse clube passou. Então, pra finalizar aqui, meu palpite vai ser 1-1. Vou acreditar na magia sem clubismo algum, né? 1-1zinho. Gol do Davidson pra tirar um pouco das minhas mágoas que eu tenho com ele, né? Então, acho que vai ser 1-1 e Galo campeão. Então é isso. Valeu, galera. Um abraço. Esse foi o episódio de hoje. E siga nas redes sociais, Pratos da Casa, PDC. Valeu!